Bom, então essa aqui é a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre o valor intrínseco em si, como é que a gente calcula bastante o grupo. Bem, então esse aqui é o capítulo 2 do Valuation, lá da Moradã, em que ele trata sobre o valor intrínseco. Aqui a estrutura que eu mostrei para vocês, é como está organizada as apresentações. E eu acrescentei também mais um livro aqui, é o livro do Asaf Neto, na nossa literatura, além dos que já tinham escrito na aula passada. Então, o que é o valor intrínseco? E já uma tradução da apresentação do Moradã, né? Estabelece os fundamentos, então, né? Com contraste entre a avaliação de um negócio e a avaliação do patrimônio desse negócio. Ou seja, basicamente, dois fluxos de caixa a gente pode calcular em uma empresa. O do negócio, o valor do negócio, considerando todo o ativo, vai ver. Então, aqui fazendo uma fotografia do balanço patrimonial de uma empresa, em que a gente tem de um lado todas as aplicações de recursos, e do outro lado a gente tem as origens de recursos. Tá? Quando eu considero toda a empresa, a gente avalia o negócio. Agora, se eu considerar somente o que é patrimônio líquido, descontado as obrigações com terceiros, aí a gente tem avaliação pelo patrimônio do negócio. Então, essencialmente, duas formas. Esse primeiro utiliza o que a gente vai ver de VAC, que é o custo médio ponderado de capital. Isso aqui são as nossas estruturas, as nossas fontes de capital. Enquanto que, quando eu avalio só o patrimônio, o PL, a gente considera somente o custo do capital próprio, que é chamado de CAE. Por que CAE? K de capital e a convenção, a letra que se utiliza, né? O K, e o E de equity. Então, a essência do valor intrínseco, então, de uma empresa. Na avaliação intrínseca, a gente avalia um ativo com base em suas características intrínsecas, do próprio negócio, da própria atividade da empresa. Para ativos geradores de fluxo de caixa, o valor intrínseco, então, será uma função da magnitude dos fluxos de caixas esperados. No longo prazo, ou seja, ao longo da vida da empresa, e considerando também a questão de incerteza sobre esse recebimento de fluxo de caixa. Então, como é futuro, a gente não sabe certo, líquido certo, como vai ser, né? Inclusive, o da Moradã, ele apresenta uma variante de determinação do fluxo de caixa quando eu considero somente valores líquidos e certos. A avaliação do fluxo de caixa, descontado, é uma ferramenta, então, para estimar o valor intrínseco, onde o valor esperado de um ativo é escrito com base no value present, né? O present value do fluxo de caixa esperado dos ativos. E com os fluxos de caixa ou a taxa de desconto ajustada para refletir o risco que a gente está considerando. Então, o da Moradã, ele apresenta duas formas de avaliação, aqui em inglês e aqui a lâmina traduzida. A primeira, em que considera o valor esperado, né, ou a esperança do meu fluxo de caixa no período T. Há uma taxa de desconto que reflete o risco do fluxo de caixa, que é o que a gente vai tentar mensurar, né, de uma forma mais apropriada possível o risco do fluxo de caixa. E a gente tem essa cara. Para o período 1, né, então, a esperança do fluxo de caixa do período 1, descontado a taxa
de risco, mais o período 2 descontado a taxa de risco, mais o período 3 descontado a taxa de risco, até N períodos, né? Considerando que num fluxo de caixa, para cálculo do valor intrínseco, a gente determina que o N, ou a vida da empresa, ele é infinito. Né? Então, como se a empresa fosse durar para sempre. Depois nós vamos ver que a gente divide isso em um fluxo de caixa explícito, um fluxo de caixa explícito, normalmente até 5 anos, então o meu N vai até 5 aqui, e além desse meu fluxo de caixa explícito, então que eu tenho ano a ano explicitado, tem mais um fluxo de caixa dado pela perpetuidade. O que é uma perpetuidade? É esse infinito. Eu tenho mais uma parcela que considera o infinito. O da Moradan ele traz uma segunda variante, que em vez de eu considerar o risco do fluxo de caixa, eu considerar um fluxo de caixa equivalente, esse C aqui, né, com uma equivalente de certeza. E aí, em vez de eu usar uma taxa livre de risco, eu vou usar, ou melhor, em vez de usar a taxa de risco, eu vou usar uma taxa livre de risco, uma RF. Tá? Então, porque o F é de risk-free, né? Então é livre de risco. Certo? Por exemplo, a taxa dos títulos públicos norte-americanos, né? Os T-bonds, que normalmente é o que são considerados. Tá? Essa seria uma segunda variante para a determinação do fluxo de caixa, o valor intrínseco. Então, duas proposições básicas são necessárias para a gente determinar o valor intrínseco de uma empresa com base no fluxo de caixa futuro. A primeira proposição é que os fluxos de caixa têm que ser positivos em algum momento. Né? Porque se eu tiver fluxos de caixa aqui que são negativos, né? Vou botar um fluxo de caixa, e ela só tem prejuízo, eu vou ter como valor presente um fluxo de caixa, um valor intrínseco aqui, negativo. E aí isso não tem sentido, né? Numa avaliação de uma empresa, dizer que uma empresa vale menos tantos mil reais, ou milhões ou bilhões de dólares. Então, em algum momento da vida útil, ele tem que ser positivo. Tá? Isso mostra já uma fragilidade do sistema quando eu tenho empresas com prejuízo. Tá? Exemplos, empresas do setor tecnológico. Empresas de tecnologia normalmente apresentam prejuízo. Pegar uma Tesla, né? Ela vem, se vocês olharem o histórico de demonstrativo de resultado dela, tem sido negativo. E aí, então, como é que a gente aplica essa técnica? Uma das fragilidades. Outra fragilidade é se uma empresa é pequena, uma startup. Tá? E aí eu não tenho nenhuma baliza, eu não tenho uma ideia de como vai ser o fluxo de caixa futuro dela, porque ela é recém um bebê nascendo. Outra limitação. A proposição 2, ativos que geram fluxo de caixa no início de sua vida valerão mais do que ativos que geram fluxo de caixa mais tarde. Né? E este último pode, no entanto, ter mais crescimento e maiores fluxos de caixa para compensar. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que a gente vai dar uma maior importância, vou redesenhar aqui o fluxo de caixa, aos primeiros períodos de vida, né? Tanto que a gente tem um fluxo de caixa explícito que a gente considera. Tá? Valerão mais. No final, esse valerão mais, por que mais? Eu estou considerando, exemplo de explícito, 5 anos. Tá? Esses 5 anos vão valer 20% do valor de uma empresa, considerando infinito. Como que 5 anos vale 20% de infinito? Infinito é muito maior do que 5. Tá?
Então, a parte perpétua, normalmente num fluxo de caixa, ela vai corresponder a 80% do fluxo de caixa, do valor do fluxo. Bom, esse é o desenho básico de qualquer empresa, de avaliação de qualquer empresa. Do lado esquerdo a gente tem os ativos, que são as aplicações, do lado direito a gente tem o passivo, né? Liabilities é passivo em inglês, e aí ele se divide em dívidas, o débito, e patrimônio próprio dos acionistas, né? Que é chamado de equity. A empresa, a gente espera, né? Duas situações para geração de fluxo de caixa. Os ativos já alocados, existentes dentro da empresa, então, já existem investimentos dentro da empresa, né? A gente supõe que esses investimentos eles já geram um fluxo de caixa positivo, tá? E isso inclui ativos de longa duração. O que é longa duração? São ativos permanentes, como imobilizado, né? Imobilizado de uma empresa, e ativos de curto prazo, como capital de giro, né? O CG, famoso capital de giro. O que é capital de giro? É o dinheiro das contas correntes, né? Contas a receber, contas a pagar, a parte de estoques, então fazem parte da capital de giro da empresa. E eles são ativos já alocados e a gente pressupõe que eles vão gerar fluxo de caixa futuro. E crescimento de ativos. A gente também vai pressupor uma taxa de crescimento. A gente vai chamar de G, em seguida, tá? Uma taxa de crescimento dos nossos ativos. G de crescimento e B, a gente vai chamar de B, reinvestimento. Reinvestimento. Quanto eu vou estar reinvestindo no meu caixa, no meu ativo, para a empresa continuar crescendo. Tá? Do outro lado, então, a gente tem as dívidas, é uma reivindicação fixa sobre fluxos de caixa, né? E aí pouco tem papel na gestão do vencimento do fluxo de caixa. Então, simplesmente a gente vai adotar o valor que existe e trabalhar em cima desse valor da dívida. E o patrimônio, que é a reivindicação residual sobre os fluxos de caixa, né? Que tem um papel significativo, então, na gestão da vida da empresa, na questão de perpetuidade da empresa. Bom, então, disso a gente vai definir o valor presente, que é o valor apenas dos direitos de capital, né, sobre a empresa. Tá? Considerando somente o patrimônio líquido, a gente vai chamar de Free Cash Flow to Equity, né, FCFA, né, e o fluxo de caixa da firma, né, tá? E daí considera o Free Cash Flow do farm, né, da firma, que aí considera todo o ativo da empresa. Aqui, na soma, a gente também teria um fluxo de caixa ó, de débito, fluxo de caixa, free cash flow de dívidas, né? Vou chamar aqui. Para equilibrar o sistema. Tá? Então, teria também um cálculo para o fluxo de caixa de dívidas. Dependendo dos atores, uns são mais importantes ou relevantes do que o outro. Né? Por exemplo, para o investidor externo, é o fluxo de caixa da empresa. Para o acionista, é o fluxo de caixa free equity, né? Ou sobre o patrimônio da empresa. Bancos também avaliam muito o que existe de patrimônio líquido, né, para cobertura de dívidas. Então, no considerar a avaliação da empresa, né, nós vamos calcular o fluxo de caixa, que são considerados, os fluxos dos ativos, antes de qualquer pagamento da dívida,
mas após a empresa ter reinvestido para criar ativos, né, de crescimento. Eu vou considerar no meu fluxo de caixa, antes de qualquer pagamento. Então, considera neste meu fluxo de caixa a questão de despesas financeiras. Né? Despesas financeiras, que é o valor da dívida, a alavancagem da dívida. A gente também chama de alavancagem quando nós temos dívida. E aí nós vamos considerar essa alavancagem no cálculo do fluxo de caixa. E também considerar, como foi já mencionado, né, a questão de reinvestimentos. A gente vai chamar de a variável B de reinvestimento. Pode falar, José. Olha, só uma dúvida rápida aqui. Eu estava calculando eu estava trazendo esses fluxos para valor presente, né? E na hora de calcular a VAC, ali no cálculo do custo de capital próprio, no CAPM, eu queria que tu tirasse uma dúvida para mim. Quando a gente vai calcular o CAPM, a gente tem que utilizar aquela taxa livre de risco, né? Mais um beta, multiplicado ali pelo retorno de mercado. Esse retorno esperado do mercado é uma subtração, né? Do quanto eles esperam pela taxa livre de risco. E eu queria. Qual é o indicador que tu usa para a taxa livre de risco e para o retorno esperado do mercado? Porque eu estava utilizando, só para contextualizar, eu estava utilizando aquele, para o retorno esperado do mercado para Brasil, estava utilizando aquele índice do como é? MSCI Emerging Markets, sabe? Que é o retorno esperado dos países emergentes. Aí, para taxa livre de risco, eu estava utilizando o DI de 10 anos, DI de longo prazo. Qual que tu usaria para calcular o CAPM nesse caso? O ideal é usar aquela metodologia bottom-up, né? Você ter Uhum. primeiro o seu beta desalavancado. Isso a gente vai ver ao longo, né, do curso. O beta desalavancado. Além do beta desalavancado, você vai calcular, então, a questão de proporção, né, de P sobre PL. Então, o que você tem de dívida passivo, esse P aqui, P de passivo sobre PL. Tá? E aí isso aqui você vai multiplicar por um prêmio de mercado, né? Então, risk, risk premium, né? Market risk premium. Market risk premium. Market risk premium. É o prêmio de mercado, né? O prêmio do mercado brasileiro. Tá? E aí, a nível de Brasil, né? Como é que eu mensuro o retorno de mercado brasileiro? Normalmente é uma proxy, né? Por exemplo, o Ibovespa é uma boa proxy do retorno do país, tá? Que a gente tem que considerar. É o que eu costumo usar, tá? de mensuração de prêmio de risco, né? de país. Ele tem que descontar aqui o market risk, né? Premium dos Estados Unidos. Tá? Então, quanto eu tenho a mais, tem que ter a mais. O problema é que a gente não está conseguindo obter um valor superior de retorno, né? Tá? Aí, então, tem que acrescentar isso aqui, mais ainda o risco país, né? Então, é o Country Risk Premium. E mais ainda, um prêmio de tamanho, size premium, né? Prêmio de tamanho da empresa. Nossa, E ficaria uma esse, porradaria oi? hoje. Ficaria uma porrada de ouro. Aqui não é tão complexo, né? Esses valores tudo a gente consegue já tabelados, né? O Country Risk Premium próprio da Moradan já traz lá tabelas atualizadas, estimadas, né?
você vai usar o bottom-up, né? Essa metodologia. Pô, é que eu vi que tem um pessoal que usa para o retorno de mercado esse MSCI Market, Emerging Market, né? Só que por causa do Brasil, estava dando uma aprofundada, o Brasil tem peso 4 só nesse MSCI Emerging Market. Tipo, a China tem um peso muito maior, a Índia tem um peso muito maior que o Brasil. Então, utilizar esse MSCI aí não seria interessante. Aquela Armor Capital, sabe, que usa, que é isso daí como cálculo do PPM. Mas aí acaba, eu acho que não é interessante não usar. Não é tão interessante, por causa desse peso do Brasil. Sendo sincero, né, o Brasil não tem sido um mercado atraente para investimento, né? Apesar das taxas de juros elevadas, mas a gente tem a questão de valor da moeda, né? A desvalorização da moeda, então você ganha muito, mas sobre algo que vale muito pouco. E aí isso acaba impactando os investimentos em dólar, né? A gente vai que é o ideal, a gente fazer análise de comparação. Tá? Mas nós vamos ver isso aqui de forma detalhada, né? Vamos em frente. Ó. Então, para tentar elucidar um exemplo, né, de como é que a gente mensura o fluxo de caixa, uma das formas mais simples é chamada de EVA, Economic Value Added, né, o valor econômico adicionado, também chamado de lucro econômico de uma empresa. E como é que ele é calculado? É o lucro operacional menos o custo do capital. Tá? Então, eu tenho de um lado os meus investimentos, que é o capital investido, e esse capital investido ele tem que gerar um lucro operacional. A gente vai ver que a gente mensura o lucro operacional pelo NOPAD. E esse lucro operacional, então, que é gerado pelo lado azul aqui, né, de investimentos, ele é descontado do meu custo do capital. É gerado do passivo oneroso, em função dos juros. Todas as minhas dívidas de banco geram juros. Isso aqui a gente vai determinar como sendo um CAI, né, capital de terceiros. E tem o custo do patrimônio líquido. Né? É um custo de oportunidade, eu deixar de investir em outra coisa, uma aplicação financeira, a gente chama de CAI. Tá? Nós vamos ver que tem uma ponderação isso aqui. Vamos colocar um peso para esse valor e um peso para esse valor, tá? Gerando o custo de capital, que a gente chama de VAC, o custo médio ponderado de capital, tá? Weighted Average Cost Capital, né? Então, de custo médio, tá? O nosso lucro operacional, né? Aqui vai ser o NOPAD, o PAD, sobre investimento, né? Investimento. Essa razão aqui a gente chama de ROI. Return on Investment, sobre o investimento. Né? E eu, então, fazendo essa relação, o meu EVA vai ser o meu ROI menos o meu VAC, vezes o investimento. Esse aqui é o VAC. E aí eu fazer um menos o outro, tá? Multiplicado pelo meu investimento, eu tenho o valor adicionado. Essa seria uma primeira medida, né? Considerando somente um fluxo de caixa, o período 1, tá? A gente teria uma estimativa de valor da empresa. Então, explicando dessa forma, eu tenho dentro de uma empresa decisões de investimento, né, operacionais, e tenho decisões de financiamento, de onde é que eu vou tirar o dinheiro. As minhas decisões de investimento, elas vão gerar um ROI. Esse ROI, né, por obviedade, ele tem que ser maior do que o meu custo do capital. Se eu considerar o VAC aqui, contrário, eu vou estar perdendo dinheiro. Né? Esse meu VAC, ele, como eu falei, é uma média ponderada do dinheiro que eu usar, capital oneroso,
Como é que é esse capital oneroso? É a minha despesa financeira sobre o passivo oneroso, já descontado, né, o meu benefício fiscal, o meu imposto de renda. E o CAE é o meu custo de oportunidade. Eu, em vez de colocar o dinheiro na empresa, se eu fosse colocar o dinheiro em outro lugar, né? Então, essas diferenças de decisão refletem, estão refletidas nas informações contábeis. Eu tenho que olhar o balanço patrimonial e já fazer essa leitura, como a gente está enxergando aqui, né? O lucro econômico, o EVA, ele vai ser essa diferença, então, gerado pelo ROI e o VAC, né? Então, eu posso calcular o meu EVA aqui como sendo o ROI menos o VAC, e multiplicado, né? Que aqui eu tenho percentual, um valor percentual, ROI, o VAC é um valor percentual, multiplicado pelo meu investimento, quanto eu estou colocando no negócio. Aí eu tenho um valor monetário, por em reais, então eu tenho uma mensuração de quanto vale a empresa, né? O ROI é o NOPAD, né? NOPAD sobre investimento. O que é NOPAD? É Net Operating Profit After Taxes, né? Ou seja, o meu retorno, o meu lucro operacional aqui depois do imposto de renda, né? Tá? Previsto depois do imposto de renda. Então, eu tenho que calcular o imposto também é um custo operacional da empresa. E eu posso também calcular esse meu lucro econômico dessa forma aqui, ou eu posso calcular meu EVA a partir do ROI, o ROI, né, menos o meu custo de capital próprio, vezes o meu PL. Isso aqui vai ser igual a essa equação aqui. Então, eu tenho uma relação entre o meu ROI e o meu ROI. Ó. O meu ROI ele vai ser o ROI, né? Qual é entre um e outro? Um é o return on equity, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, né? Então, o ROI ele vai ser um lucro líquido sobre o PL. Mais, então, a contribuição da alavancagem. Quanto eu estou usando de passivo oneroso? E essa relação de ROI menos CAI, vezes P sobre a PL. E assim eu tenho também essa relação. E ROI é PL vezes o ROI, que é o retorno on equity, retorno on equity, né? Mais o meu passivo vezes o custo de capital oneroso sobre o meu ativo total. Eu consigo relacionar o ROI com o ROI, tá? Em uma empresa. Então, como eu falei, ó, o EVA é uma das mensurações de valor da empresa, de valor intrínseco, muito utilizado de forma gerencial dentro da empresa, né, pelo departamento financeiro, o Chief Officer, Finance Officer, né, é o ROI menos CAE vezes PL, ou o ROI vezes o WACC, menos o WACC, vezes o investimento. Tá? Quem é o ROI? O ROI nada mais é também, eu posso obter o ROI, já coloquei aqui o ROI, né? Então, o NOPAD. No PAD a gente vai aprender como calcular também, né, sobre investimento. Por enquanto é só o lucro operacional. Lucro operacional com os impostos. Tá? Isso aqui também pode ser calculado pela margem, minha margem bruta, né? Ó, vezes o meu giro. Tá? Quem é a minha margem? É o meu NOPAD sobre venda, minha receita de vendas. Isso é minha margem bruta, é quanto me sobra operacionalmente, né? Proporcionalmente às vendas. E o meu giro é as minhas receitas de vendas sobre investimento. Tá? Então, eu tenho aqui meu volume de vendas, minhas vendas líquidas, né? Sobre o valor investido no meu giro. Tá? O investimento, quem é? A gente já viu que é o capital fixo, que a gente vai chamar de CAPEX,
mais para frente. O pessoal adora manter as expressões em inglês, né? Capital expended, de despesas de capital fixo, e mais o capital de giro da empresa, tá? Que a gente também vai aprender como calcular o capital de giro. Então, com isso, a gente consegue enxergar as relações dentro de uma empresa. E calcular, daí, o que se chama de market value added, né? Ou valor de mercado adicionado, também chamado de goodwill pelas empresas, né? Que é o quanto a gente acrescenta na empresa pelo valor, né? Que é diferente do contábil, né? Quantas pessoas estariam dispostas a pagar por uma empresa. Na aula passada a gente viu o que era valor, né? O apreço das pessoas por um negócio. E isso é relacionado pelo EVA, a gente mostrou aqui como calcula o EVA, sobre o VAC. Né? O EVA em valores monetários, sobre o VAC em valor percentual, eu tenho uma medida de mercado, né, da empresa. Então, o EVA passado, ele normalmente, a gente considera ele como sendo constante, é um dos pressupostos. E é que a vida da empresa ela é infinita. Né? Vamos tentar mostrar alguns exemplos com número. Então, eu olhar o balanço patrimonial de uma empresa, aqui eu tenho o capital investido numa empresa $1.000, sendo $400 ou 400 milhões, né? Pode ser que vezes mil, vezes 1 milhão, né? Vai da imaginação de vocês. Mas 40% então é capital de terceiro e 60% é capital próprio dos sócios. Isso aqui é o que eu investi, quanto eu gastei em nota fiscal na empresa para ela funcionar. Aí acontece no mercado, eu olhar a empresa, ela está sendo negociada por $1.300, né? Ou seja, $300 a mais do que eu gastei para montar o negócio. Né? Essa diferença de 300 a mais é o que a gente chama de riqueza da empresa, e nada mais é do que o goodwill ou market value added. Né? A gente consegue calcular ou mensurar dessa forma. Tá? Essa riqueza, então, ela é uma bolha de neve, né? Sei lá o que, um balão cheio de ar, que é quanto as pessoas geraram de apreço naquele negócio acima do valor das notas fiscais. Né? Tá? Se eu analisar o free cash flow to farm, né, que é da firma, o valor da firma é $1.300. Se eu avaliar o free cash flow to equity da empresa, é $900. É o valor do sócio, o valor contábil, mais a riqueza, né? O mesmo goodwill gerado por esse valor econômico da empresa. Tá? Aqui nós temos uma segunda empresa, que é uma empresa A e uma empresa B. Percebam que ela é uma empresa bem menor. Tá? Ela tem um investimento de $200, enquanto que a primeira foi investido $1 milhão, $1.000, 5 vezes mais. Tá? No entanto, o valor dela negociado é de $700. Significa que ela tem uma riqueza muito maior que os 300 da anterior, apesar do valor de mercado, né, como um todo, ser maior da primeira empresa, a segunda tem maior riqueza. O goodwill, o MVA dela é de 500. Tá? O free cash flow to farm é de 700 e o free cash flow to equity é de 600. Né? Então, ela é uma empresa que gerou muito mais riqueza para os seus acionistas, mesmo sendo menor. A gente vai encontrar empresas dessa forma, né? Exemplo uma Amazon versus uma Walmart. Né? A Walmart, vocês vão ver que ela tem
ativos, investimentos muito mais expressivos do que a Amazon. E, no entanto, a Amazon ela gerou uma riqueza muito maior com um investimento menor. Tá? Isso mostrando a diferença de valores de interpretação. Tá? E como é que a gente chega, então, a essa riqueza? Para isso, a gente tem que montar o fluxo de caixa. Qual é a expectativa de fluxo de caixa futuro trazido a valor presente? Né? A gente vai usar uma taxa de desconto. Se for para a empresa, é o custo de capital, o famoso WACC. Se for para os acionistas, é o custo do patrimônio líquido. Tá? É o que a gente chama de KE. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de mensurar uma empresa, qual é o custo que a gente está considerando. Se bem que a gente consegue chegar, né, ao mesmo valor. Eu já mostrei aqui que o meu EVA, né, ele pode ser calculado pelo ROI menos o KE multiplicado pelo PL, né? E esse mesmo EVA, mesmo valor, ele pode ser obtido pelo ROI. O ROI menos o VAC, tá? Multiplicado pelo meu investimento. Vai dar o mesmo valor. Tá? Então, princípios a serem considerados nessa avaliação. O princípio da consistência. A taxa de desconto deve corresponder ao fluxo de caixa que eu estou usando, que é o CAE ou o VAC. O principal erro é evitar a incompatibilidade, então, né, de fluxo de caixas e de taxas de descontos. O que eu quero mensurar? É o patrimônio líquido ou é o valor do negócio? Tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui uma planilhazinha de exemplo numérico. Então, nós temos um exemplo de uma empresa, tá? O balanço patrimonial dela, ela tem aqui o ativo, disponibilidade, contas a receber e estoque imobilizado. Essas primeiras 3 contas é o investimento em giro dela. E o imobilizado é o CAPEX. Aí temos 2 anos de balanço, tá? De disponibilidade e total. E a média de disponibilidade, de contas a receber, de estoque e de imobilizado. Tá? Aqui tem o total de ativo ou de investimentos. Esse é o lado esquerdo do meu balanço. Do lado direito do balanço, nós temos aqui o passivo e o patrimônio líquido. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho, tá? A gente enxergar o todo. Então, da mesma forma, temos dois anos e um valor médio de passivo e um valor médio de patrimônio líquido. PL, reservas. E essa empresa teve aqui o demonstrativo de resultado, com valores hipotéticos, uma receita de venda, menos o custo de produtos vendidos, gerando um lucro bruto, menos as despesas operacionais, menos as despesas financeiras, vai me gerar um lucro antes do imposto de renda, o que é diferente do NOPAD, que a gente vai ver que tem que considerar depois do imposto de renda. Tá? Menos o imposto de renda gera um lucro líquido, e aqui menos as contribuições, né, de oportunidade sendo considerado, meu custo de oportunidade do capital para chegar ao meu valor econômico. Tá? Então, é aquele meu EVA, 1,5 aqui, considerando um custo de oportunidade do capital de 18%. O que é esse custo de oportunidade de capital? É o meu CAI, né? O meu CAI. O meu CAI. Bom, disso a gente consegue fazer relações. Ó. O que a gente tem de giro e o que a gente tem de fixo. Então, a gente tem de giro 20. Né?
no ano X1, temos 20, e fixo 130, sendo considerado, tá, de valores médios. As fontes de capital de terceiro, tá, 75% próprio, 75% é oneroso. E o nosso resultado para calcular o NOPAT, aqui começa a aparecer, ó, Earned Before in Taxes, né, que é o famoso EBIT, e aí, considerando o imposto de renda, a gente chega, né, após o imposto de renda, ao NOPAT. Perceba que a gente jogou para baixo, ó, as despesas financeiras, porque não fazem parte do NOPAT, não é uma atividade operacional, né? A forma como a empresa se organiza, as suas origens de recursos, né, se é próprio de terceiro, não afeta a atividade da empresa, não tem relação com a atividade da empresa. Mais os benefícios fiscais, ou menos o custo de oportunidade, a gente chega ao lucro econômico. E aí a gente tem que tomar decisões, ó, de investimento e decisões de financiamento na empresa. O cálculo do ROI, como é que a gente calcula o ROI? A gente pode calcular a margem operacional, pode calcular o giro do investimento, conforme as equações que a gente tem em aula, depois eu passo essa planilha aí para vocês montarem ela. Mas o ROI a gente consegue determinar como sendo a relação, né, do NOPAT sobre investimento. Então, a gente consegue extrair dos dados C36, que é o NOPAT, está aqui, e o C22, tá lá nosso total de investimento, que é o nosso giro mais o valor fixo, tá? 150. Pode falar, Júlio. Ale, teria algum referencial aí pro EVA? Porque se eu partir, por exemplo, desse exemplo que tu deu, a gente tem, por exemplo, uma margem EBITDA baixa, né? Uma margem EBITDA ali, se pegar ali, por exemplo, esse valor de 30 mil, colocar mais a depreciação e a demonstração vai dar uns 30 e poucos, a gente tem uma margem EBITDA de 11% ali, eu tava vendo aqui. Teria algum valor de referência aí para saber se esse valor aí é interessante para investir na empresa, por exemplo? Tanto o valor do EVA quanto. Não, o valor do EVA em específico, né? Esse valor de 1,5 aí que leva em consideração no PET. Qual o valor de referência? Ele tem que ser maior do que zero, né? O lucro econômico significa que você vendeu acima do seu custo de capital, né? Então, você está gerando um ROI acima do CAE. O que acontece? Normalmente as pessoas confundem, consideram o ROI com igual CAE, né? É o lucro líquido sobre PL. Mas, na verdade, o CAE é o nosso custo de oportunidade. Se eu tivesse algum outro investimento, né? Sócios, quando colocam, para mim, gerar lucro econômico é o que eu excedo a expectativa. Não sei se me fiz entender, né? A gente investe numa empresa pensando em ter um retorno, que é o custo de oportunidade, o CAE. E aí, se eu gero lucro econômico, é porque ela me deu um retorno superior ao custo de capital. Então, meu valor de referência aqui seria zero. Se ele gerou um valor positivo, significa que eu já estou gerando riqueza, né, para a empresa. Ok? Não fiz entender? Sim. Tá. Não, entendi. Mas ali, eu tô só falando com relação ao princípio de tu partir no PET, né? Por exemplo, a gente pega outras empresas que podem ter, por exemplo, um EBIT melhor, né? E por consequência pode ter um EVA melhor, né? Então aí é isso que eu tô falando, tipo, teria um valor de referência ali, e, tipo, margem de EBITDA de 20, 23% seria uma margem de EBITDA interessante. Nesse caso a gente tem uma margem de EBITDA de 11%. Uma empresa, por exemplo, com margem de EBITDA maior, poderia ter um EVA melhor, né? Então, se fosse comparado duas empresas assim, se tivesse ter um valor referencial assim pro EVA. Para tomada de decisão não adianta olhar o EBIT, né?
O EBIT para nós ele não é uma boa referência, tem que chegar no NOPAT. Aí você consegue calcular o valor econômico, porque o valor econômico, ele, voltando nessa lâmina, ele é função do NOPAT. Aqui, para me chegar ao EVA, né, que é o lucro econômico, eu vou precisar do NOPAT. O NOPAT, ele faz parte da minha margem. Então, esse tem que ser o meu valor de referência. Quanto maior o NOPAT, melhor para o EVA, né? Que aumenta a minha margem de lucro, a margem de contribuição em relação às vendas. Né? Então, se eu tenho duas empresas e eu estou olhando somente o demonstrativo de resultado, aquela que tiver um valor percentual de NOPAT maior é melhor. Né? Mas esse é uma das únicas variáveis, não são todas para mim chegar ao EVA. Né? Tá? Na comparação que me interessa é enxergar isso aqui. Ó. A empresa 2 ela é menor, mas ela gerou muito mais riqueza. Né? Gerou um EVA maior. Né? Então, pode falar? Não, só concordei. Então, aqui está demonstrado, né, como é que a gente obtém o ROI, né, como sendo o NOPAT sobre o investimento. Aí, como é que a gente tem as proporções de capital de terceiro? 50% capital de terceiro, 50% capital próprio. E o valor dos custos. Tá? O custo do capital de terceiro, 12%. Como é que a gente acha isso? Considerando as minhas despesas com juros sobre o montante, né, do capital de terceiro. Então, o meu somatório C37 com C38, vamos lá, C37 aqui, ó, meus juros da dívida, né? E também considero o meu benefício fiscal da dívida, que está diminuindo meus juros. E o valor, quanto eu tenho, né? Nesse caso são 75, de capital de terceiro, que é o meu C25. Meu C25 aqui, 75. 50% de capital de terceiro. A gente calcula o CAE e o VAC. Tá? Aí, para obter o EVA, a gente faz a relação da equação que nós mostramos, que é o ROI menos o VAC. Tá? Então, eu tenho o ROI, T45, menos meu VAC de 15%, multiplicado pelo meu investimento, eu tenho um valor. Isso aqui é um valor monetário. Né? Aqui é quanto eu estou ganhando em dólares. No meu exemplo, a gente tinha 150, né, de investimento e eu estou gerando um EVA de 1,5 dólares. Então, eu estou pagando, a empresa está pagando acima da expectativa, acima do custo de oportunidade. Tá? E a gente consegue calcular o MVA, que é a razão, né, entre o EVA e o meu VAC. Então, eu estou gerando uma riqueza, um goodwill da empresa de 10 dólares. Foram investidos 150 dólares e eu estou gerando uma riqueza de 10 dólares. Tá? Então, com isso a gente consegue, né, brincar. Aqui tem outros valores. Né? Se o patrimônio da empresa, né, é de 75, com uma riqueza de 10, eu tenho um goodwill não, um MVA, né, valor da empresa. Esse aqui é o meu valor intrínseco. Valor intrínseco da empresa, meu fluxo de caixa de 85. No caso dos proprietários, esse exemplo é a mesma.
85 é o meu total dos proprietários. Com isso a gente exemplifica como a gente calcula o EVO. Considera somente um fluxo de caixa. Estou considerando apenas um fluxo de caixa. Empresa. É o meu caso. Eu tenho X1. Quanto vale o meu EVO de uma empresa? Né? A primeira mensuração de valor intrínseco. Tá? Perguntas, dúvidas? Em relação ao semestre passado, o que eu fiz de diferente? Começando a trazer algumas relações, né, de equação. Gabriel, alguma pergunta? Acho que trazer esse modelo mais prático aí no Excel, acho que é interessante, né? Pra gente estar conversando aí e vendo, visualizando o modelinho, né? Às vezes a gente fica só na parte teórica. Aí quando vai fazer na parte prática, a gente não sabe fazer. Tudo ok? Então, bem claro. Então tá, gente. Se não tem dúvida, essa era a aula de hoje. Eu acho que ficou mais claro também quando você mostrou o Excel e tal. Aham. Ali tá aberto aí as planilhas, os relacionamentos, né? Aí vocês conseguem simular como se chega ao valor do erro. Feito então, gente. Um bom final de semana, né? Um bom feriado aí de segunda-feira. Nos vemos semana que vem. Bom final de semana pra vocês também. Bom final de semana, pessoal. Grande abraço aí. Valeu.